É bem interessante, né? Instrução e educação. Vamos pegar coisas simples e vamos mostrar como é que se trabalha algo que já existe. Quais são os conceitos para a instrução que nós temos hoje e quais os conceitos para a educação que nós temos hoje. Então, a mensagem despertou uma pesquisa e a nossa área de estudo, pedagogia, o ato de ensinar e aprender, fomos aprofundar essa questão. E observamos e concluímos e chegamos neste momento a entender que ninguém pode educar ninguém. A própria palavra já diz, educare, é o tirar de dentro. Se nós formos buscar a filologia da própria palavra, nós já vamos começar os estudos bem. É tirar de dentro. Como é que eu posso tirar alguma coisa do outro? Então, o que nós podemos? Instruir. É onde entra a alopoese, né? Que é uma instrução, e a autopoese, uma educação. Vamos fazer uma associação dessa outra posição, alo e autopoese, dentro do que nós já temos hoje no mundo, para ver como as coisas, como os estudos e pesquisas começam nessa simplicidade, de rever coisas que nós falamos sem pensar. Eu eduquei meu filho, eu eduquei aquela pessoa que estava sobre a minha coordenação. Não, eu instruí. Agora, se ele vai aprender, aí nós estamos num outro processo, que é a educação. Se a minha instrução, o meu ato de ensinar, conduziu, despertou que aquele indivíduo, se eu começar a observar que aquele indivíduo, ele acoplou essa instrução, ele não se educou, ele acoplou. Né? Dito, eu acredito, vamos bater nesses pontos, né? É dito, eu acredito e eu acoplo como uma verdade ou como um componente da minha máquina. Quando eu questiono essa posição, é o momento que eu posso começar as mudanças. E da mudança, a mutação. Porque nós queremos chegar na individualidade, no sui generis, na inovação, tão falada hoje no mercado empresarial, todos os assuntos, né? Inovar o quê? Inovar é pegar o antigo e copiar? Aí eu até eu diria que nós somos a China. Aperfeiçoar o que já existe. Deixa, porque isso não vai, todos já sabem, né? Aí nós seríamos chineses. Pegamos, copiamos e fizemos melhor. Isso não houve uma autopoese, por conseguinte, não houve um ato de criação. Nem um ato de criação, houve um ato de melhoramento. E aí eu pergunto, isso é inovação? Isso não é pegar o velho e colocar, que nem diria a Mary Ferguson, na conspiração aquariana. Isso não é pegar a borboleta ou a lagarta, né? E colocar asas na lagarta e dizer que é uma borboleta? Então, será que isso é um ato de inovar? Se não houve uma inovação, se não houve uma mutação, se não houve uma eugenia de si próprio, não de alguém fazendo em nós, mas de si próprio, em si mesmo, não há uma inovação. Há os mesmos atos repetitivos comportamentais com mudanças de atuações comportamentais. Não houve uma mudança celular, porque isso exige que está engramado aquele hábito, aquele vício. Quando a Zahri coloca que eu brincava muito nas minhas falas e falava errado e ficou aquilo engramado. Não quer dizer que eu não conheça a língua portuguesa. Então eles chamam as pérolas da Zahri, né? Porque aquela forma de brincar com as pessoas, de tornar comum o eruditismo, tornar mais simples, não comum, mas tornar mais simples, acabou criando um hábito que precisa ser revisto agora. Não há mais necessidade desse tipo de trabalho. A própria humanidade já está mais preparada para que não precisamos brincar tanto com as coisas, certo? Então, nós da Interlim, nós que estudamos, pesquisamos essa mensagem, a mensagem verdadeiramente ela já é inovadora. Porque ela traz sim a essência dos sutras sagrados, traz o sublime dentro dessa essência,
mas numa contemporaneidade. Então não atualizou somente, ela inovou. Ela está mostrando um novo aspecto sobre a mesma coisa. Não é aquela coisa modificada, é um novo aspecto da mesma coisa. E isso vai surgir um evento diferente. Quando as nossas máquinas compreenderem que aquilo existe, mas que pode ter uma percepção mais ampla daquilo, para que isso aconteça, nós vamos precisar observar melhor. E muitas vezes nós vamos desacreditar até que no que nós acreditávamos. Mas isso não vai deixar de existir, porque já está tão impregnado em toda uma civilização, numa humanidade, né? Assim segue a humanidade. Quem pensa, lidera. E o demais age conforme os padrões pré-determinados. Então eu perguntaria para vocês se a tecnologia é uma inovação. Neste planeta, provavelmente sim, é algo novo. Neste planeta. Este conhecimento tecnológico, ele já não existia? E esse conhecimento foi trazido através de criaturas, pessoas que começaram a estudar e ver a possibilidade e acabaram trazendo uma inovação a ponto de estar levando toda a máquina humana para dentro dessa tecnologia. Está aí o metaverso. E eu pergunto, isso é inovador? Isso vai melhorar o homem e a mulher? A tecnologia vai trazer um homem e uma mulher com maior compaixão? Não. A tecnologia vai acelerar o processo da informação. Tudo isso nós ficamos pensando quando o modismo vem. Modismo é inovação? É tudo isso que nós temos que pensar. Ah, para mim é. Você pensou sobre isso ou pensaram por você? E você aceita porque é alguém que é de referência, tem currículo, foi considerado o astro daquele assunto. Mas isso não impede que nós pense, que nós reveja. Nada nos impede, nada entra na nossa máquina, já dizia os grandes pensadores do passado. Nada entra no teu coração que tu não permita. E o coração não recebe informações. Não é essa possibilidade. Dentro dessa máquina é um órgão que não recebe, é uma posição. Este coração do sentimento não recebe informação. Ele vai por questões de hipertóticos, de captação. Depois passa pela máquina encefálica e vai avaliar o que ele sentiu dentro dos componentes que nós temos na máquina. Então eu posso receber um contato, se eu sou católica, eu vou receber quem? Nossa Senhora, Jesus Cristo, evidente, é esses os componentes que eu vou deliberar do acontecimento, da instrução que me foi dada e que a minha máquina recebeu. Então eu diria sempre, ser sui generis, ser inovador, primeiro é a capacidade de se reinventar sempre, para depois ir para o externo e reinventar o externo. Então, como professora, como pedagoga, como antropóloga, filósofa dentro da área da antropologia, do comportamento humano, quando eu me renovo, eu amplio minhas percepções do mundo, de mim mesma, eu estou sendo inovador, porque eu sou capaz de enxergar mais, eu sou capaz de ver detalhes que não eram para mim claros. Eu sou capaz de ouvir uma crítica e avaliar essa crítica. E se ela me servir, eu vou me reavaliar. Isso eu estou me inovando. Então a inovação tecnológica é uma coisa. A inovação empresarial, eu não vejo que há nada de novo nesse universo. Eu estou vendo que o humano continua beligerante, como ele sempre foi. Tá aí, nós estamos aí com guerras em quantos pontos do mundo. Ele continua sendo beligerante porque ele ainda está tentando mudar o que está fora dele. Esses assuntos todos que nós estamos vendo hoje como inovadores, é como o vestuário, né? O vestuário não inovou muita coisa, ele está trazendo o que muitas vezes já foi usado em outras épocas. Ao meu ver, e dentro de toda essa percepção da mensagem, eu diria que
Nós podemos mudar o mundo, mas se nós não mudarmos a nós mesmos, nós não teremos um mundo verdadeiramente diferente, uma realidade diferente, ou uma realidade mais expansiva que abranja outras dimensões. E se abranger outras dimensões, a espécie humana não vai ter componente suficiente para perceber que ela não é humana, demasiadamente humana. Que a vida, essa palavra indiscutível, difícil de colocar um conceito, impossível ainda, a não ser em estudos muito profundos, porque ela não tem conceito, ela é. E quando nós movimentamos ela consciente, nós sabemos o que ela é. E é o que nós temos, essa vitalidade, essa vida em movimento. E o comportamento não é uma renovação, é uma mudança de comportamento. Não vejo a possibilidade de que a situação que nós estamos hoje, nós possamos inovar o mercado que não seja tecnológico. Então não é uma inovação, é a tecnologia entrando no mercado. Inovador por um lado, que é uma forma de caminhar que a espécie humana não caminhava e não conhecia. Mas nós precisamos entender que é um curto espaço de tempo que nós estamos vivendo aqui. 70, 80, 100, 200 anos, ou como no passado viviam 800 nas narrações bíblicas. Não estava lá, não posso confirmar que era assim. Mas assim nos contam. E os historiadores buscam essa confirmação e a historiografia. Mas o que faz movimentar essa inovação? O que faz alguém ser sui generis? Essa que deveria ser a pergunta. É o próprio indivíduo singular. Todo singular vai promover a inovação. E vou dizer por quê, é bem simples, porque ele não suporta a rotina. Ele vai buscar algo para fazer diferente e naquele fazer diferente ele vai aperfeiçoando os iguais, que não se tornam mais iguais. Porque ele tem essa necessidade, como nós temos essa inquietude, eu gostei dessa palavra quando eu a recebi, essa inquietude, não é essa agressividade, não é o contradizer em relação aos outros, é essa inquietude que habita dentro de mim. Que vem aquela pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Isso eu não quero mais fazer. Isso eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, eu não quero mais esse modelo. Eu não quero mais participar dessa posição, porque dali eu já tirei todo o aprendizado que eu precisava. Então nós vamos ficar presos ali por algumas situações, ou por questões financeiras, situações do ter. E o inovador ele precisa inclusive ter mudanças de rotina, ele precisa para abrir frechas, feixos de luz, porque aqui nesse planeta eu não acredito em nada de inovador se não for trazido pela vida. Uma vida que pulse num pensador, num cientista, seja da posição religiosa, da posição científica, da posição filosófica, mas que alguém pulse isso e traga de outras dimensões. E aí coloque como nós fazermos. E aí os padrões se estabelecem. Então, não consigo, uma máquina humana ela tem que trazer uma genialidade, é ser capaz. Eu vou colocar para vocês uma coisa muito interessante que eu ouvi, que eu escutei, eu ouvi e depois escutei, quando disseram para mim, Zahri, para fazer coisas diferentes nós temos que ser um pouco fora da casinha. Bem simples. Nós precisamos muitos momentos da nossa caminhada pensar fora da casinha, pensar fora dos velhos hábitos de pensamento. Se éramos muito filosóficos, tentar sermos um pouco mais cientistas, experienciadores, não tão teóricos, nós precisamos pensar fora daquela habitudinal da casinha. Sair um pouco de fora de tudo aquilo e principalmente da rotina. Como cortar a rotina, eu vejo, o ato de instruir, o ato de receber as informações, que eu vejo muito importante. Quando nós recebemos uma informação, o que nós vamos fazer com ela? O que o comportamento humano e a máquina humana faz? Ela vai adaptar as sinapses dos componentes que ela tem na máquina. Ela precisa adaptar, porque os olhos precisam de uma dedução do encéfalo, né, da psique humana, que chamam tantos nomes, o cérebro, vamos lá. Ele precisa dizer, aquilo ali é uma flor,
aquilo ali é uma folha. Ou ele precisa sentir pelo tato, por um dos sentidos das espécies animais, que são os 5 sensores, ele precisa captar. Então eu posso projetar, é a tal chamada sensibilidade. Eu senti isso. Temos que desconfiar muito dessas posições. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai enxergar algo que ela está se vendo. Por exemplo, eu estou me vendo morrer e eu vou enxergar morto em tudo que é lugar. Eu não gosto de ensinar, eu gosto de conversar. Porque amanhã eu vou estar com outro pensamento. Aí vão dizer, ela não tem personalidade. Por quê? O que é a personalidade? O que tu pensa, tu tem que pensar para todo sempre. Amém. E não é. De repente, mudando o ângulo da tua percepção, vai observar que aquela instrução que foi dada, aquilo que você acreditava, não tem mais nada a ver com o que você vivenciou, depois de tudo, tirou o aprendizado e hoje você quer tomar um outro rumo. Então nós não vamos tendo mais destino. Nós vamos nos tornando predestinados. Isso é sui generis. Aí tudo que tocar ou fazer é diferente. É inovador. Não é um oportunista que está querendo criar algo novo, quer trazer algo novo para estar no mercado. Não. É alguém que está se revendo, se interiorizando, então está começando a enxergar a sua realidade com mais percepção e está enxergando as outras realidades diferente, com mais compreensão. Então, amados, quem ama, compreende. É uma base, assim, é um fundamento, é um dos fundamentos desse ensinamento. Quem ama, compreende. Depois, então, nós vamos reestruturar o que é o amor. Tão falado, eu te amo, eu amo isso. E os anos dentro de consultórios terapêuticos, que eu terapeuta há mais de 30 anos, eu vi o tal do amor mascarando um apego, uma insegurança, uma frustração do que eu não concretizei e desejo que aquele que segue da minha continuidade faça. Eu vi esse nome dito na boca de muitos que não tinham mais o coração repleto dessa compaixão, dessa compreensão, dessa generosidade, porque a compreensão envolve isso. O exercício disso é exercitar. Você não exercita a meditação? Meditação não deveria se exercitar, mas precisa se exercitar até alcançar ela, depois não precisaria mais usar o exercício. Assim é a compaixão, você precisa exercitar. Saber o limite, deu demais. E aí nós diria, melhor ser bom ou nós devemos ser inovadores, isso não interessa. Não existe para nós o bom e o mal, isso é uma posição dual de viver o mundo. O que é bom? Vamos dar um exemplo bem prático. Hoje era para chover. Nós nos preparamos para a chuva. É bom ou era não bom? Ah, mas nós estávamos com a expectativa de querer o sol, então se torna não bom. Mas se nós olharmos o tempo e dissermos, hoje eu tenho esse passeio e o tempo me mostra que será chuva, não bom. Depende. Por quê? Porque talvez com aquela possibilidade da chuva nós teremos que mudar o rumo, a estrada, toda a frequência demarcada. E pode se tornar um resultado muito bom. Mas se eu colocar na máquina que tudo deu errado e já nem vou mais fazer, eu posso perder uma grande oportunidade de fazer na ocasião que não está propícia muitas vezes, mas estudada. Então, não precisa ser bom nem não bom. A palavra servir, caridade, né? Só pode servir quem já tem essa expansão que é um ser consciente. Essa palavra tão perigosa, consciência, que consciência? Consciente que você está ali, você veio, está ali, então vai auxiliar. Por quê? Porque algo além dos teus componentes do eu penso que tu deve agir assim ou não, é algo que está além do que tu pensa, mas naquele momento
é aquilo que você deve dizer. Então existe uma questão, uma posição que sempre dizemos assim, entre o dever, o poder e o querer, pense melhor sobre o dever. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero, e nem tudo que eu devo eu posso ou quero, mas devo. Quem traz esse devo? O que está habitando em nós, não é dentro nem fora, em nós nesse momento, na nossa máquina, esse contato de máquina com dimensões, temos o componente suficiente na máquina para poder adentrar nessas dimensões e abrir canais de frequência. Isso é divino. Tu poder manifestar a tua máquina na maior potencialidade para que o sublime fale. Aí você se torna divino. Agora, o que é esse sublime? Conforme a compreensão de cada um. E todas devem ser respeitadas. Então, o ato de instruir, onde diga que esse é o certo, mata todas as outras formas de experiência e promove guerra. Por lutas de espaços. E qual é o espaço? Sem um tempo. Se não tem nem o tempo de saber quem você é, o que vai adiantar ocupar um espaço? É mais um. Não tem singularidade. Como que pode exigir inovação em quem nem tem a sua própria singularidade? Como alguém que não é singular pode inovar? Vai inovar dentro dos padrões pré-estabelecidos. Isso não é inovação. Mas, conforme cada um caminha, é o que é belo. Aonde você está? Ah, Zahri, eu não tenho compreensão de nada. Comece por aí. Só que dessa vez, em vez de esperar que alguém seja teu salvador, ou algo te salve, vá mais humilde. Comece as modificações nas pequenas coisas do teu dia a dia. Que aí pode ser que esse mistério, essa grandeza sublime, acabe conectando com você. E às vezes nós estamos tão preocupados em sermos divinos, espiritualizados, que as coisas mais básicas acabam se transformando. Quer dizer, eu vou construindo uma religião de cozinha, uma religião de exercícios, de técnicas, de coisas para encontrar Deus. Mas eu não estou fazendo aquilo para me encontrar. Me encontrar. Eu preciso me encontrar para então eu poder saber como é que eu vou me manifestar nesse universo. E quando eu estou no meio de um caos, eu tenho que parar. E dizer, eu estou perdida no meio dessas frequências que um chora, o outro ri, o outro diz que é assim, o outro diz que é assado. Para. Como é que eu vou estar no meio disso tudo? Isso tudo o que, Zahri? O caos das informações. O mundo está muito informado numa forma. Mas ele não sai da caixinha e ele está sem informações e sem conhecimentos para saber. Ele não tem vivência, ele fala em viver essa essência, ele fala em estar perto da natureza, mas ele não entende que ele é a natureza. E que se ele estiver bem com ele, tudo que estiver à nossa volta vai estar bem conosco. Porque é uma extensão. Então eu diria para vocês que estão me escutando, me ouvindo e talvez até escutando, porque nós ouvimos com o encéfalo e escutamos com o coração. E eu quero que vocês escutem com o coração. Depois estudem com o cérebro, com a psique. Se concordam ou não concordam, também não é o que eu me ocupo, mas que vocês pensem sobre. Porque aquele que odeia pensa tanto quanto aquele que diz que ama. Enquanto você, quanto a pessoa, quanto nós estamos ocupados com o que nós devemos de fazer para os outros, para o mundo, nós deixamos de nos ocupar com a coisa mais importante. É o que você vai fazer com você, neste mundo e depois para a humanidade deste mundo. Isso independe de filosofia, de religião e da ciência, mas precisa de tudo isso no caminho para que nós possamos fazer o grande bolo da clareza. Ser mais claro, o bolo precisa de vários ingredientes, então não desqualificamos o ingrediente que cada um usou. O que importa é o resultado, porque aquele resultado vai gerar novas inquietudes,
E aí vai importar de novo o novo resultado. E assim caminha a humanidade. E você? Está na humanidade ou na singularidade?